Naquela manhã, o condomínio Jambalaya acordou com um problema que parecia pequeno, mas que, como quase todos os problemas daquele lugar, tinha potencial para virar uma crise nacional. A placa da entrada havia desaparecido. Dona Rita foi a primeira a perceber. Ela saiu de casa com uma sacola de pão, olhou para o portão e parou. Cadê a placa? Mário Jorge apareceu logo atrás. Que placa? A placa do Jambalaya. Mário Jorge olhou para o portão vazio. Realmente. Dona Rita colocou as mãos na cintura. Como alguém tira uma placa inteira daqui sem ninguém perceber? Buzena apareceu carregando uma panela. Talvez a placa tenha pedido demissão. Dona Rita virou para ela. Placa não pede demissão. No Jambalaya pede, sim. Mário Jorge se aproximou do portão. Isso é grave. Dona Rita respirou fundo. Finalmente alguém está falando sério. Eu disse grave porque agora ninguém sabe onde começa o condomínio. Buzena olhou para a rua. Começa onde tem gente reclamando. Então começa aqui mesmo. Antes que a discussão avançasse, Dona Álvara apareceu. Ela caminhava com uma pasta debaixo do braço e uma expressão de quem já sabia de tudo. Eu sei quem tirou. Todos olharam para ela. Quem? Não posso dizer. Por quê? Porque não tenho certeza. Dona Rita fechou os olhos. Então a senhora não sabe. Sei mais do que vocês. Isso não é saber. É quase saber. Mário Jorge perguntou. A senhora tem alguma prova? Tenho uma informação. Qual? A placa foi vista ontem à noite. Onde? Na entrada. Mário Jorge ficou confuso. Se ela estava na entrada, então qual é a novidade? A novidade é que agora não está. Dona Rita levou a mão ao rosto. Meu Deus! Estamos cercados de gênios. Nesse momento, Tatal apareceu com uma caixa de ferramentas. O que aconteceu? Roubaram a placa. Ele ficou pensativo. Eu posso fazer outra. Rita se virou. Não é tão simples. Por que não? Porque aquela placa tinha história. Mário Jorge concordou. Foi instalada quando o Jambalaya ainda era pequeno. Dona Álvara completou. E custou caro. Buzena perguntou. Quanto? Não sei. Então por que disse que custou caro? Porque tudo que envolve condomínio custa caro. A lógica pareceu suficiente para todos. Tatal colocou a caixa no chão. Vou fazer uma placa nova. Mário Jorge levantou a mão. Sem autorização. Pai, é uma placa. É propriedade do condomínio. Então eu vou fazer uma placa para o meu quarto. Não pode. Por quê? Porque a parede é do condomínio. Tatal ficou olhando para ele. Então a minha cama também é do condomínio? Mário Jorge ficou em silêncio. Buzena cochichou. Não pergunte. O rapaz pegou a caixa de ferramentas e foi embora. Enquanto isso, Dona Álvara começou uma investigação. Ela perguntou ao porteiro. Nada. Perguntou ao jardineiro. Nada. Perguntou a Célina. Também nada. Mas Célina fez uma observação importante. Ontem à noite eu ouvi um barulho. Que barulho? Parecia metal arrastando. Dona Álvara anotou na agenda. Metal arrastando. Depois perguntou. A que horas? Mais ou menos. Isso não ajuda. Eu estava dormindo. Então como ouviu?
Eu durmo com um ouvido aberto. Mário Jorge apareceu. Isso é biologicamente impossível. Na minha casa é possível. Dona Álvara decidiu continuar. No apartamento de Isadora, encontrou uma situação ainda mais estranha. Isadora estava tentando desenhar uma nova placa. O nome será Jambaleia Internacional Residencial e Cultural. Dona Rita olhou para o papel. Isso parece nome de aeroporto. É moderno. É grande demais. É internacional. Mas ninguém daqui viaja. Isso não impede nome. Mário Jorge pegou o desenho. Você escreveu Jambaleia com uma letra diferente. É uma identidade visual. Isadora, você sabe o que é identidade visual? Sei. Então explique. É quando a pessoa olha e sabe que é a mesma coisa. Mário Jorge ficou satisfeito. Muito bem. Por quê? Porque eu também não sabia. No final da tarde, Tatal voltou com uma placa. Era simples, bonita e feita à mão. Jambaleia. Todos ficaram olhando. Dona Rita sorriu. Ficou linda. Mário Jorge examinou. Quanto custou? Quase nada. Ele franziu a testa. Quase nada? Usei madeira que estava guardada e tinta que encontrei no salão. Dona Álvara se aproximou. Isso significa que você conseguiu fazer alguma coisa sem gastar dinheiro. Tatalo sorriu. Significa que nem tudo precisa ser caro para ter valor. Buzena olhou para a placa. É verdade. Mário Jorge parecia incomodado. Mas precisamos descobrir quem roubou a antiga. Dona Álvara levantou a mão. Eu tenho uma suspeita. Todos ficaram atentos. Quem? A própria placa. Silêncio. Dona Rita piscou. Como assim? Talvez ela estivesse cansada de ficar pendurada. Buzena concordou. Eu também ficaria. Mário Jorge perdeu a paciência. Buzena, uma placa não tem vontade própria. Você diz isso porque nunca conversou com uma panela. Nesse momento, Vânia apareceu. Ele tinha uma notícia. Encontrei a placa. Todos correram para ele. Onde? No salão. Porque estava lá? Ele apontou para Tatalo. Eu usei a placa velha para proteger o chão enquanto pintava. Dona Rita abriu a boca. Você tirou a placa? Tatalo ficou constrangido. Eu ia avisar. Quando? Depois que a tinta secasse. Mário Jorge levantou os braços. Então ninguém roubou nada. Não. Foi apenas uma confusão. Dona Álvara ficou desapontada. Eu estava preparando uma teoria. Rita olhou para ela. A senhora precisa descansar. Não posso. Por quê? Tenho uma reputação a manter. Todos riram. A placa antiga foi devolvida ao portão. Mas Tatal sugeriu uma coisa. Podemos deixar as duas. A antiga representa a história. A nova representa o futuro. Mário Jorge pensou. Isso não é uma ideia ruim. Dona Rita sorriu. Então teremos duas placas. Buzena respondeu. E amanhã alguém vai perguntar porque temos duas entradas. Mário Jorge apontou para ela. Não dê ideias. Naquela noite, os moradores fizeram uma pequena reunião. Não para discutir dinheiro. Não para reclamar. Nem para decidir quem tinha razão. Apenas para conversar. Dona Álvara falou primeiro.
Eu passei muito tempo tentando controlar tudo neste condomínio. Rita olhou para ela. Passou? Estou tentando falar. Desculpe. Dona Álvara continuou. Descobri que um lugar funciona melhor quando as pessoas participam, não quando uma pessoa decide tudo. Mário Jorge concordou. Eu também aprendi. O quê? Que às vezes uma solução simples é melhor do que uma discussão complicada. Tatal levantou a mão. E eu aprendi que preciso avisar antes de desmontar coisas. Buzena acrescentou. Eu aprendi que posso guardar minhas histórias para depois. Todos olharam para ela. Por quanto tempo? 5 minutos. Mário Jorge riu. Isso já é um avanço. Dona Daisy entrou carregando uma bandeja. Trouxe bolo. Buzena imediatamente levantou. Agora começou a parte importante. Dona Rita cortou o primeiro pedaço. A reunião terminou em conversa, risadas e café. No dia seguinte, o Jambalaya amanheceu diferente. As duas placas estavam no portão. A antiga lembrava de onde todos tinham vindo. A nova lembrava que ainda havia muito por construir. Tatal voltou ao salão. Dona Álvara organizou seus papéis. Rita foi cuidar da cozinha. Mário Jorge tentou consertar uma torneira. Buzena contou a mesma história de Pato Branco pela terceira vez. E ninguém reclamou. Ou quase ninguém. Porque, no Jambalaya, a paz nunca durava muito. No meio da manhã, Isadora apareceu correndo. Gente! O que foi? Sumiu outra coisa. Todos ficaram assustados. O quê? A placa do salão. Tatalo empalideceu. Onde ela estava? Na porta. Dona Rita fechou os olhos. Mário Jorge respirou fundo. Dona Álvara abriu a pasta. Eu sabia. Buzena pegou a panela. Eu também. Todos olharam para ela. O quê? Nada. Só estou preparada. Tatal correu até o salão. A placa estava lá. Só havia caído. Ele olhou para todos. Foi o vento. Dona Álvara suspirou. Eu sabia. Rita perguntou. Sabia o quê? Que não era roubo. Mário Jorge olhou para o céu. O vento está ficando muito suspeito. Buzena sorriu. Talvez ele esteja querendo morar aqui. E foi assim que mais uma crise terminou no Jambalaya. Não com polícia. Não com acusações. Não com grandes discursos. Apenas com uma placa caída, uma boa dose de bom humor e a descoberta de que, naquele condomínio, qualquer pequeno acontecimento podia ensinar uma grande lição. Porque viver em comunidade não significava nunca discordar. Significava aprender a rir depois da discussão, pedir desculpas quando fosse necessário e entender que ninguém precisava vencer todas as conversas. Às vezes, bastava levantar a placa, colocá-la novamente no lugar e seguir em frente. E, se possível, deixar alguém encarregado de verificar se ela estava bem presa. Buzena se ofereceu. Eu posso cuidar disso. Mário Jorge perguntou. Você entende de placas? Não. Então por que se ofereceu? Porque entendo de coisas que caem. Dona Rita perguntou. Como assim? Na minha família, tudo cai. O que cai? Tudo. Ela pegou a panela e voltou para a cozinha. Mário Jorge olhou para Tatalo. Eu acho que ela tem razão. Tatalo sorriu. No Jambalaya, até uma placa ensina alguma coisa. Dona Álvara respondeu. E às vezes ensina mais do que uma reunião de condomínio.
Mário Jorge olhou para ela. Não espalhe isso. Por quê? Porque amanhã todo mundo vai querer fazer reunião para discutir a placa. E ninguém conseguiu discordar.